investir nas pessoas. Sabe por que eu digo que há essa necessidade? Porque Salomão disse isso aqui, ó. A boca do tolo é a sua própria destruição. Sabe o que está acontecendo hoje? Que talvez ainda você não percebeu, ou talvez percebeu e não tem feito muito a esse respeito. As pessoas estão tão angustiadas, tão depressivas, tão ansiosas, que elas mesmas não têm mais palavras de ânimo, de incentivo, nem para elas mesmas, o que lá dirá para as outras pessoas, né? Qualquer probleminha que acontece, elas já dizem, olha, eu não vou conseguir, sabe? Eu até tentei, mas eu acho que eu não consigo, eu não tenho capacidade. Não vai dar certo, tudo tá dando errado, vai continuar dando errado. Eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, tudo vai dar errado. Essas são as palavras que normalmente a gente escuta nos dias atuais, de pessoas pessimistas, pessoas que não têm estrutura emocional para enfrentar qualquer batalha. Mas isso acontece não é porque essas pessoas são fracas na fé, como na maioria das vezes nós dizemos, né? Não é porque essas pessoas não têm estrutura, elas são crianças espirituais, não é nada disso. Tira isso da sua cabeça e não diga mais essas coisas. O que realmente acontece é que essas pessoas ainda não entenderam o poder das suas palavras. Existe um estudo científico que comprova que a vibração, ela é um poder poderoso naquilo que vai definir a sua carreira, a sua vida financeira, a sua vida familiar e a sua vida espiritual. Quer um exemplo muito claro de vibração? Você pega um carro novo na concessionária, ele quase não faz barulho, silencioso. O funcionamento dele é um funcionamento bom. Você sente aquela vibração quando você entra no carro e liga. Você sente o funcionamento daquele automóvel, daquele veículo, de forma tranquila. Mas quando aquele veículo começa a emitir alguns sons estranhos, alguns barulhos, você já começa a entender que ele está com algum problema. A vibração que ele está emitindo não é uma vibração mais silenciosa, mais 100%. Através do barulho você identifica o defeito. Então você sabe que aquele automóvel, aquele veículo precisa passar por uma revisão, está com algum problema. E nós, quando começamos a jogar palavras ao vento, palavras pessimistas, palavras de desânimo, achando que nada vai dar certo, aquela pessoa precisa de uma manutenção. É algo para perceber que algo não está bem na vida daquela pessoa. E o barulho que aquela pessoa emite, eu estou falando aqui das palavras, aquilo que ele expressa, aquilo que ele fala, diz muito sobre o que está acontecendo ali dentro. Pessoas ansiosas, tristes, amarguradas, decepcionadas, pessoas vazias. E se você acha que isso não acontece com quem está dentro do templo, você está completamente enganado. É com quem está dentro do templo mesmo, físico, que acontece. Porque essas pessoas elas recebem uma carga psicológica tão grande que isso afeta diretamente o seu subconsciente. Elas precisam ser boas pessoas na sociedade, elas precisam se portar como cristãos, ela precisa ter um bom emprego, um bom trabalho para sustentar sua família, tem que crescer na vida, tem que ter uma carreira. E automaticamente tem que estar ali no culto todos os dias para dar o seu melhor para Deus. Se você não dá o seu melhor para Deus, você está sendo o pior. Você não pode deixar Deus de lado. Você tem que estar sempre ali trabalhando. Então a pressão psicológica que invade a vida dessas pessoas sobrecarrega tanto o seu subconsciente que chega um momento que ela começa a se tornar pessimista. Ela acha que não vai acontecer porque o seu corpo não está aguentando mais. A vibração que ela emite é uma vibração ruim. Você já chegou perto de um crente assim? Ô, meu irmão, tá tudo bem? Fala assim, irmão, tá não. Tá todo mundo difícil. Lá em casa é um problemaiada. Eu tô sem emprego. O dinheiro não tá dando, é luta atrás da outra. É tanta pressão psicológica que ele passa a focar somente nas coisas ruins e esquece das coisas boas. Aí quando isso acontece, o que ele diz? Ih, meu irmão, tá tudo difícil. É só problema. É só luta. A boca fala o que o coração está cheio. Isso não é dito popular, não. Foi Jesus que disse isso. Mateus
12, 34 e 35, quando Jesus repreendeu aqueles homens, aqueles mercenários, que ele chama ele de raça de víboras, e diz, olha, a boca fala o que está cheio o coração. Seu coração anda muito cheio de muitas coisas por aí, hein? Cheio de amargura, cheio de orgulho, de decepção. Aí você começa a emitir essa frequência e dizer coisas que não convêm. E sabe o que vai acontecer? Sabe qual que é o pior nisso tudo? Que aquilo que você fala acontece. É o poder das suas palavras. É você dizer que não vai conseguir. É você dizer que não vai acontecer. É exatamente isso que está te jogando para baixo. É exatamente isso que está impedindo você de receber a vitória. Aquilo que Deus está colocando para você receber. Você está dizendo assim, não quero, não vai acontecer, não vai. É por isso que Salomão disse que a língua do tolo é a sua própria destruição. Você bloqueia as bênçãos de Deus na sua vida por causa das suas palavras. Por causa do seu pessimismo. Por causa de você achar que não merece, que não vai acontecer. Coloque uma vírgula aqui, nós não merecemos a graça e nem a misericórdia de Deus. Mas ele morreu na cruz, não é para você ficar sua vida toda pessimista, achando que você é um Zé Ninguém, um zero à esquerda, que nada vai dar certo. Ele quer que você se levante e diga, olha, talvez sozinho eu não consiga, mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus, e esse Deus é o Deus que garante a minha vitória. Então eu vou conseguir, não é porque eu mereço, e nem é porque eu sou mais bonitinho do que o outro, mas é porque esse Deus, ele cuida de mim da melhor forma. Você conseguiu compreender a diferença? Não é para você ficar aí parado, cabisbaixo, dizendo assim, tá difícil. Não, é para você ir à luta. É para você continuar correndo atrás dos seus objetivos. E detalhe, não é para você ficar triste com o irmãozinho, com a irmã que conseguiu primeiro que você, não. Tem gente que parece que acha que vive em uma competição, né? Uma maratona. Quando o irmão consegue, fala, gente, meu Deus, o irmão conseguiu e eu ainda não. Às vezes a pessoa não é uma pessoa cristã. Fala assim, gente, como que pode? O fulano nem crente não é, ele conseguiu primeiro que eu. Talvez se você parar de olhar um pouco para ele e começar a focar mais nos seus objetivos, talvez daqui a pouco você vai conseguir também. Talvez é isso que está faltando, é você parar de olhar para o irmão da direita, da esquerda e começar a focar naquilo que você realmente quer. E cuidado para não se perder no meio do caminho. Não fica desesperado demais, principalmente se a bênção for material, né? Se a bênção for terrena. Porque isso tudo vai ficar por aqui. Vai. Tudo isso vai ficar por aqui. A sua carreira, as suas casas, a sua chácara, tudo vai ficar. Então foque em coisas objetivas que vão te trazer melhoria espiritual e tira todo o pessimismo da sua mente. Eu costumo dizer que o grande problema do pessimista é ele não esperar melhora. É ele não esperar que as coisas vão mudar para ele. Ele sempre está conformado com o ruim. Que quando Deus dá a bênção para ele, ele não consegue aceitar a bênção de imediato. Ele acha que ele não merece. São pessoas que são inconformadas com tudo. E quando Deus abençoa, quando Deus limpa ele, ele volta e vai viver na miséria de novo. Eu não quero aqui ficar muito focado nessa questão do pessimista. As características de um pessimista ou daquele que tem palavras torpes. Deixa eu focar um pouco no verso 21, onde Salomão disse que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que que conhece o seu poder, come os seus frutos. Aquele que sabe o poder que tem as palavras, ele não sai jogando qualquer palavra ao vento. Ao contrário. Ele só traz boas palavras. Ele traz boas conversas. Ele alivia o ambiente. Ele transforma o lugar. Ele não se isola, não. Tem pessoas que parece que ele se isola. Chega na família, ele vai e fica só a turminha dele ali. Não, esse povo aqui é tudo pecador. Eu sou mais santo que eles. Aí me fala, como que você vai ganhar os seus para Cristo se quando você chega perto dele você se isola? Você é melhor do que eles.